Olá a todos, muito obrigado por estarem aqui de novo conosco. Hoje, aqui no meu programa Papo na Cidade, eu, Garcia, estou conversando com o nosso amigo aqui, Carlos Ferreira. O Carlos, ele é uma pessoa altamente especializada aqui em algo que hoje é muito importante para o mundo, que é garantir que a natureza continue existindo e nós continuemos respirando. Estou certo, Carlos? Pois é, rapaz. Tudo bem, Francisco? É uma Tudo satisfação bem. eu estar aqui com vocês, a gente poder partilhar alguma informação, aprender e conhecer também, porque a gente está aí num eterno aprendizado. E a gente só sente a água quando ela está batendo na bunda, né? A gente só fala em meio ambiente quando falta água, ou quando está quente demais, ou quando está frio demais, ou quando está seco, no caso, né? Ou quando é enchente, o pessoal fala em meio ambiente. Mas de 2, 3 anos para cá, você está vendo que o planeta é um planeta vivo, né? O nosso planeta é vivo, ele tá normal como sempre foi. Só que o ser humano, ele só tem um tempo de vida entre 80 e 100 anos. Então, só de um tempo para cá que a gente está conseguindo mensurar e fazer métricas dos impactos que estão acontecendo hoje, até mensalmente, diariamente, semanalmente. Antigamente, isso aí a gente só via quando era primavera, verão, inverno, outono, existia aquela medição apenas por estrelas, ou apenas pela temporada mesmo, se é inverno ou se é verão, mas hoje em dia a gente está vendo que as informações pela internet, hoje nós conseguimos alcançar o planeta inteiro em tempo real, o que está acontecendo lá atrás no Nepal, por exemplo, lá na Índia, também como está no quintal de casa, ao mesmo tempo a gente consegue, muita informação, e a gente vê que existem catástrofes no planeta inteiro, sempre existiram, só que agora elas estão sendo métricas, né? São mais faladas. Quanto maior o impacto de um evento natural, mais ele vai ser comentado. Mas é importante a gente falar isso, porque toda ação tem que ter uma reação. Foi muito interessante até você comentar esse tema, porque em 2018 eu criei aqui no Paraná o Painel Paranaense de Adaptação e Mudanças Climáticas. Foi protocolado na Assembleia Legislativa, tudo certo, mas aí o pessoal me pega esse documento, mas, Carlos, o que é isso? Aí expliquei para eles o que é um painel de adaptação. Mas por que a palavra adaptação? Não podia ser só painel de mudanças climáticas? Não, precisa da adaptação, sabe por quê? Porque adaptação é a academia, é a ciência, é a pesquisa. A palavra adaptação é quem pensa, quem executa, quem faz a pesquisa, quem faz as metodologias e as precificações dos impactos que já aconteceram até agora e o que pode acontecer para frente. Então, quando você fala adaptação, é preparação. Você está preparando as cidades, os municípios, os estados e os países para o que está para chegar, certo? Eu apresentei, inclusive, o ano passado, no Rio Grande do Sul, para eles criarem o painel gaúcho de adaptação e mudanças climáticas também, coisa que simplesmente olhavam e davam risada, e simplesmente está aí o que aconteceu. A coisa aconteceu e não teve como mitigar o que aconteceu. É isso que a gente quer dizer. Adaptação é a preparação, é o cuidado, antecipação do problema. Quando eu apresentei aqui na Assembleia, me mandaram lá para a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, o secretário olha aquilo, mas como que eu vou usar isso daqui, né? De que forma que eu vou usar? Expliquei detalhadamente. O Paraná tem 399 municípios, a gente separou 19 municípios sede, eu expliquei o modelo do aplicativo que a gente ia passar, e aí expliquei a metodologia que 2 funcionários conseguiam fazer a gestão de um estado inteiro, porque cada regional ia ter a sua identidade local, criação de políticas públicas,
entender o que a população está passando com a questão de saúde, educação, saneamento, segurança, tudo. É tudo colocado nesse aplicativo, e isso aí gera bases, e essas bases geram suportes e um arcabouço de propostas para a criação de políticas públicas. Essas políticas públicas, elas vão ser direcionadas precisamente para cada regional, para cada município. O Estado não vai gastar mais do que precisava, que às vezes gasta mais com uma coisa, com outra, ali vai saber mensurar a dose de dinheiro e onde vai ser aplicado. E com essa metodologia, há participação direta também de ativos a fundo perdido da própria ONU, apresentando a metodologia como aconteceu, a informação como aconteceu. Você vai gerar bases de dados, resultados, e isso você vai conseguir receber recursos a fundo perdido e muito dinheiro. A gente está falando do que hoje tem uma montanha de dinheiro lá fora, está faltando projetos e propostas. Então, no início do ano, a gente apresentou esse mesmo modelo em Portugal, para criar o painel português de adaptação e mudanças climáticas. Essa semana, nós estamos fechando com o governo de Camarões e o governo da África do Sul para implantar esse mesmo modelo, essa mesma metodologia que pode ser replicada em qualquer estado brasileiro. O estado vai ganhar, o município vai ganhar, e a identidade ela vai acontecer com muita qualidade. Tá certo. Carlos, eu achei impressionante a abertura do nosso programa, eu achei bem impactante tudo que você falou. E daí me trouxe algumas recordações aqui de onde eu moro, que eu estou aqui em Santo André, em São Paulo, ABC Paulista, aí para quem conhece, né? E eu tenho umas memórias de infância que é o seguinte: quando eu era criança, quase não tinha sol aqui, era sempre garoa, tanto que aqui é a terra da garoa, né? Certo. Então era o tempo todo nublado, o tempo todo garoa, aquele friozinho, e isso de uns anos para cá simplesmente desapareceu. Hoje em dia aqui garoa é uma coisa rara de acontecer aqui, né? E tem tudo a ver com essas mudanças climáticas que estão acontecendo aí. Mas antes de a gente continuar nosso assunto aqui, nesse desenvolvimento que eu achei fantástico, eu até queria saber mais sobre esse aplicativo aí, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para quem não conhece e explicar também o que é a Carbon Zero, a qual você é CEO. Bem, nós criamos a Carbon Zero em 2005, foi a primeira empresa criada com a conotação de carbono. Caramba, a gente falava em 2005, quem é que falava em carbono? O carbono era aquele papel azul que você colocava atrás de uma folha, fazia o risco e saía o desenho lá, esse era o carbono. Isso aí. Ninguém falava em carbono, né? Quando a gente criou a Carbon Zero lá, a gente antecipou alguma coisa que a gente já estava prevendo, certo? Então, nós acompanhamos, nós vimos o protocolo de Kyoto ser criado, criamos a Carbon Zero, depois a gente acompanhou o Acordo de Paris, teve a Rio+20 também um pouco lá atrás. Então, só que nesses anos todos a gente viu essa convulsão desse mercado, né? Pessoas querendo ficar milionárias, olhando a Amazônia como só uma fonte de renda, como dinheiro, e simplesmente ninguém fez nada nesses últimos 15 anos. Venderam um monte de crédito de carbono podre e não aconteceu nada. Então, a Carbon Zero hoje é especialista também na precificação de ativos ambientais para proprietários rurais, geração de CPR verde nas áreas de APP, registradas na B3, porque às vezes o cara tem lá a reserva legal dele que vale, para ele vale muito porque ele só cuida daquilo e nunca recebeu nada. Nós vamos fazer o inventário, precificação, registro na B3 e ele tem crédito de carbono em 90 dias na mão, certificado, documentado e pronto para venda. E, além disso, nós somos especialistas em rios urbanos, que hoje em dia é outro gap muito sério, a questão de rio. A gente só conhece, por exemplo, vocês estão em São Paulo, você conhece um rio urbano quando você passa numa baixada, né? É o nariz que te avisa, fala, tem um rio aqui, porque está fedendo mesmo. Tietê, Pinheiros, rios. Então, é triste hoje as gestões municipais
lacrando, enclausurando, fechando os seus rios urbanos, e porque sabe-se o que acontece lá dentro. Viraram rios de serventia, de liberação de esgoto. As companhias de saneamento recebem pelo tratamento de esgoto e não tratam 30%, 40%. Olha lá, poucas companhias hoje tratam 50% aqui no estado, no país. Então, é uma coisa muito maluca, que recebe-se 100% por um serviço, e esse serviço ele não é prestado na sua totalidade. Esse esgoto ele é liberado diretamente no corpo hídrico, às vezes quando chove, da mesma maneira que ele entrou. Então, a gente acostumou ver isso, e isso falta o quê? Faltam fiscalizações das próprias secretarias de meio ambiente municipais, secretarias de meio ambiente estaduais. Ministério Público Estadual tem que bater em cima, tem que fiscalizar e tem que punir pesado quem libera o seu esgoto diretamente na rede, sabendo que tem uma rede de captação em frente à casa dele. Às vezes ele paga pelo serviço, mas ele libera ou diretamente na rede pluvial, ou diretamente ele libera em uma fossa negra que está lá há muitos anos e ele não quer fechar aquilo. Então, nesse sentido que a gente está sempre lutando hoje com a restauração dos biomas, a proteção do meio ambiente em todos os sentidos, e a gente tem aí um gap legal. Voltando atrás um pouquinho, eu queria comentar o que aconteceu no Paraná, um ano depois que nós apresentamos o painel paranaense de adaptação e mudanças climáticas. Curitiba ficou 2 anos sem água. O inimaginável aconteceu. E nós previmos isso um ano antes. E nós mostramos o que fazer e como fazer. Não fizeram. Depois que aconteceu o problema, depois que a seca veio, aí todo mundo, como é que vamos implantar isso? Como é que vai? Então, aquele desespero querendo fazer. Mas aí não é adaptação. Você simplesmente está reparando algo que foi danificado, certo? Adaptação é você realmente ter a conscientização de fazer a manutenção para que amanhã ou depois você não ocasione um problema maior. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conheço, mas não é para mim a pergunta, tá? O que é, afinal de contas, um crédito de carbono? Um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono sequestrada. 1.000 quilos de carbono sequestrado. Por exemplo, vamos supor uma árvore. Uma árvore que você plantou, em um ano você consegue sequestrar 180 quilos de carbono naquela árvore em um ano. Aí você mensura isso, 10 anos, 30 anos, que é a base de conotação de carbono de um projeto, um programa, é 30 anos. Como é que isso é feito? Por exemplo, vamos supor, o Francisco tem uma propriedade lá no interior do Amazonas. Ele liga para o Carlos, olha, tem aqui uma propriedade que eu recebi de herança, dá lá seus 50 mil hectares, e eu nunca fui, recebi, não sei, tem aqui a documentação dela. Aí você vai ligar para mim, eu vou pegar uma equipe, 10 a 15 pessoas, colocar num avião aqui de Curitiba até São Paulo, de São Paulo até Manaus, de Manaus ele sai do avião com equipamento, pega um barco, 10 dias subindo o rio, depois eles saem desse barco, entram em mais 4, 5 barcos pequenos, mais 3, 4 dias andando lá, os riachinhos, são os rios deles, lá em cima, até chegar num certo ponto que desce todo mundo. Aí eles começam a fazer uma trilha no meio do mato até chegar na sua propriedade, dali 1 semana ou 2, fazendo trilha com equipamento. Chega lá, eles montam uma estrutura, montam um acampamento e começam a fazer o seu inventário, o inventário da sua propriedade. 2 anos depois, essa equipe vai voltar com as informações que eles fizeram durante 2 anos, que foi todo o levantamento de árvores, de carbono, de biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, aridez da terra, todo o levantamento necessário para fazer a avaliação técnica da tua propriedade, e depois isso eles enviam para mim. Só que nesse tempo eu já fiz a verificação da tua documentação,
se a tua documentação está tudo certo, se está 100%, se está no seu nome, se não tem 3, 4 registros. Essa é a primeira coisa. A documentação, ok, você consegue avaliar e consegue começar a trabalhar. Acontece o quê? Depois desse pessoal trabalhar 2 anos, levantar as informações, trouxeram para mim, nós fizemos todo o processo de inventário e nós vamos para a certificadora. A validadora e a certificadora. Chegou lá, eles viram a tua área, olha, a área está 100%, mas a área do seu Francisco aqui não tem adicionalidade para receber uma certificação de crédito de carbono. Porque a tua área, Francisco, é 100% floresta. Ela está íntegra. Ela está tão íntegra que ela não tem adicionalidade. O que é a palavrinha adicionalidade? A palavra adicionalidade é tudo que venha prejudicar a tua área. Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu pegar esse celular aqui. Aqui é a sua área, certo? Aqui é a sua área. Esse pedaço aqui. Aqui em cima tem uma mineração clandestina. Aqui desse lado tem aqui alguém grilando madeira. Aqui desse outro aqui, por exemplo, tem uma estradinha de um município novo que foi criado aqui, que está pressionando. Então, tudo que pressionar a sua área dá adicionalidade para a certificação de carbono. Se não tiver nada que pressione a sua área, por mais íntegra que ela seja, não dá adicionalidade. É o planeta falando, salve a Amazônia, mas na hora de vamos ver, de colocar tudo no papel, ninguém está nem aí com a Amazônia. Essa é a realidade. Aí, no final das contas, feito isso daqui, o pessoal tem que vir embora, ou, aí, veja bem, aconteceu já comigo com uma área de 80 e poucos mil hectares, que o pessoal ficou 2 anos e meio trabalhando, imagina o custo de uma equipe 2 anos e meio trabalhando no meio da Amazônia, comendo, bebendo todo dia, recebendo salário, tudo certinho, e o preço do equipamento. Então, aí que está a coisa. Nesse ponto, nós conseguimos fazer outra modalidade. Como a área tua seria 0, não conseguia gerar, nós fizemos outra modalidade, que foi a precificação dos ativos de biodiversidade. O que é isso? Plantas, animais, faz um inventário 100%, faz documentado, registrado, apresenta na tua propriedade, e onde não tinha nada, nós conseguimos precificar $35 a $40 por crédito pela biodiversidade, não pelo carbono. Entendeu? O carbono, ele é 1 tonelada de carbono estocada em árvores ou no solo, certo? Ele é equivalente a 1 crédito. Hoje, no mercado, ele está se vendendo entre $8 a $25. A CPR verde está entre $12 e $19 aqui no Brasil. Fora do Brasil, está na faixa de $65 na Europa, hoje. E, então, é um mercado que está em um crescimento gigantesco. Por quê? Hoje o Brasil ainda, Francisco, tem 63% de floresta íntegra. O Brasil só tem 32% de área agricultável e de pecuária. E mesmo assim, com esses 32% de área agricultável e de pecuária, nós somos o maior produtor e exportador de commodities e de grãos do planeta, certo? Principalmente proteínas. Então, então o planeta fica desesperado olhando para o Brasil, sabendo que tem um potencial gigantesco, que mesmo os Estados Unidos hoje só tem 19% de florestas, 18 a 19%. O resto é tudo área agricultável. Então, olha o impacto que eles já fizeram no país deles. Então, a Europa, por exemplo, hoje, só a floresta brasileira, que ela é mensurada em reservas naturais estaduais, federais e municipais, reservas legais de proprietários particulares. Essas reservas, hoje, a área desses 63% de floresta, ela é equivalente a 1 Europa e 3 Noruegas e meia. Caramba. De floresta íntegra.
Então, por isso que, enquanto os países europeus estão financiando, estão bancando os seus agricultores, dando bônus para que eles possam vender o seu produto a preço de mercado, isso está acontecendo há muito tempo. Então, vai chegar um momento que isso vai ficar inviável também, porque eles estão vendo que o nosso país, além de ter um solo incrível, nós temos água, nós temos um clima favorável, 3 culturas no ano, entendeu? Então, nós temos um potencial gigantesco para o próprio planeta. Não só na questão de agricultura e de crédito de carbono, que ainda, você vê, nesses anos todos, você vê, a gente está falando há quase 18, 20 anos, nós não temos ainda um mercado formalizado para a negociação de crédito de carbono no país, por incrível que pareça. A gente espera que na COP30 agora, o governo tenha a sensatez, né, de criar essa metodologia que já está aprovada no Senado, mas parece que tem alguma coisa amarrada ali que não sai, entendeu? Então, isso para o país, para o nosso país, seria um ganho gigantesco. E, com certeza, empoderamento financeiro para os proprietários rurais, porque todo proprietário rural tem a sua reserva legal, tem a sua área de APP preservada e cuidada, e merece receber pagamento para o serviço ambiental por isso. E o crédito de carbono, ou a CPR verde, vem cobrir esse gap. Esses números que você passou, francamente, aí, apesar de eu ler bastante, estar sempre informado aí, me surpreendeu, porque eu mesmo não tinha essa noção aí do tamanho da nossa floresta, tá? Eu acho que muita gente aí também não tem essa noção. Aí o que eu queria perguntar para você, como eu disse, eu também entendo, mas nós estamos fazendo aqui perguntas para quem não sabe para que serve. A quem interessa um crédito de carbono e por que ele existe? Porque nós temos aqui, como você disse, floresta, nós temos agricultura, nós temos áreas imensas, verdes, rios, nós temos o maior aquífero do mundo aí que fica debaixo da terra, nós temos aqui superlativos aqui que poucos países têm esses superlativos aqui, mas a quem realmente interessa o crédito? Por que ele existe? Isso daí tem a ver lá com aquela Eco 92 lá do Rio, lá que teve lá a primeira, vamos dizer assim, reunião formal para discutir ecologia, Justamente. sustentabilidade e tudo mais. Isso que eu queria que você desse uma esclarecida aí. A ideia foi que, realmente, já na Eco 92, que aconteceu no Rio, viram a necessidade da preservação dos ativos naturais. A degradação nos últimos anos estava acontecendo de uma maneira absurda. Hoje, nós temos no bioma Mata Atlântica 70% da população brasileira consumindo seus recursos hídricos e seus recursos naturais, e simplesmente a gente viu que um bioma que era tão íntegro, né, tão bonito, hoje nós temos aí o que 4, 5% hoje praticamente, vamos colocar 8% hoje da Mata Atlântica íntegra, nativa ainda em todo o país. E isso é muito triste. A gente está vendo aí o avanço também em outros biomas, e não só no Brasil, a gente vê isso em todo lugar hoje em dia. Hoje há muitas terras degradadas e muitas florestas sendo derrubadas e com muito mau uso da terra. Com o protocolo de Kyoto, foi criado o significado da moeda carbono, para negociação de carbono, para mitigação dessa invasão do ser humano frente a essas áreas florestais. E a gente está vendo o seguinte, eu, de certa forma, vi que isso aí seria muito bom se acontecesse, da forma como eles imaginaram no começo, mas muito pouca gente ganha com isso. Você não sabe de onde vem o dinheiro do crédito de carbono e para onde vai. É por isso que há 3, 4 anos atrás, nós saímos desse segmento, nós estamos acompanhando e abraçamos só o modelo de CPR verde, que eu vou explicar depois por quê. Quando ele foi criado, o crédito de carbono, foi realmente para mitigar as emissões de empresas, para mitigar o impacto hoje dos hidrocarbonetos, que são os combustíveis fósseis,
a queima de carvão hoje no planeta também, que está muito acentuada, inclusive agora. A Europa, que está num fio da navalha, porque a Rússia agora em guerra, eles não têm o gás e não têm o petróleo russo para se aquecer no inverno, que ele é terrível. Então, a gente está vendo a Alemanha voltando a minerar áreas antigas, até destruir cidades para tirar carvão, que tem pouca eficiência. Você vê, é uma coisa triste, você vê cidades sendo consumidas por um buraco e mudando a cidade de local, cidades históricas, centenárias, medievais, para poder usar o carvão que está ali embaixo, para poder ter energia. Então, a gente está vendo também, quando você fala da importância de energias alternativas, mas importância até que ponto? E quando você vê que um carro, vamos supor, por exemplo, um carro da Tesla, que tem uma bateria de quase 650 quilos, que vai carregar uma pessoa de 80 a 100 quilos. Entendeu? Depois do certo tempo de uso, ela vai ter que ser trocada ou vai ter que ser manejada, e o impacto dessas baterias, das placas fotovoltaicas, que elas também têm vida útil, isso a gente fala em logística reversa. Quem é que vai assumir esse ônus depois de 20, 25 anos? Onde vai ser reciclado isso? Qual vai ser o impacto para o meio ambiente? O que é o lítio? Qual o impacto que o lítio está causando na fabricação dessas baterias? Você está vendo aí que as pessoas acham que é super legal, mas será que tem tomada para todas essas baterias? Será que a gente já está vivendo aqui uma questão delicada de energia para indústrias, porque hoje o país só consegue crescer com tomadas. Por isso que tem que incentivar a criação de pequenas PCHs, apoiar essas pequenas barragens, porque elas não afetam o meio ambiente, elas geram garantia hídrica, porque onde tem a barragem, você vai ter garantia hídrica, o rio pode estar seco lá na frente, mas ele tem aquela água reservada, aquela água guardada. Ali vão passar os peixes, simplesmente não vai interferir com a desova, com a procriação. Então, existem ambientalistas que se superam com negativismo, um negativismo sem sentido. Essas pessoas que criticam são aquelas mesmas que vão no supermercado, que criticam o agro também, né? Que vão lá no supermercado e querem pegar o melhor feijão, querem pegar o melhor tomate, querem pegar a melhor batata, ele vai escolher. Aquilo é agro. Tem que respeitar as pessoas que estão lá de céu a céu plantando, se vai colher ou não, se vai chover ou não. O agro não é o bandido da história, é o contrário. As pessoas fizeram uma narrativa acusando um segmento que alimenta o país e o planeta, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente tenta, nos nossos artigos, mostrar didaticamente como é que funciona, de que maneira que isso acontece. Por quê? Quando o crédito de carbono ele foi criado para mitigar as alterações climáticas já naquela época, para mitigar as emissões de carbono, mas só que ninguém imaginava que uma coisa que eles estavam prevendo para 50, 80 anos ia acontecer 2 anos depois, entendeu? Tudo que eles estavam prevendo para 50 anos aconteceu 2 anos depois, 3 anos depois. Então, tudo que está acontecendo hoje no clima são 2 fatores, Laninha e El Ninho. A Laninha quando esfria o Oceano Pacífico e o El Ninho quando esquenta o Oceano Atlântico. Esses 2 eventos, quando termina um e começa o outro, a gente vê que o planeta inteiro entra em colapso climático, ou seca demais num local, ou enchente demais no outro, entendeu? Então, é uma coisa absurda. Por isso que a adaptação é fundamental.
a criação de painéis de discussão, informação e mitigação. Isso é fundamental. Hoje, mitigar, as empresas hoje também são obrigadas, a coisa de 11 meses atrás foi homologado no Senado Federal que todas as empresas brasileiras precisam descarbonizar 30% das suas emissões. O que significa isso? Quem tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte tem que fazer um inventário de emissões, de impacto. Ele tem que descarbonizar pelo menos ou comprando crédito de carbono, ou plantando árvores, ou fazendo parceria com alguma entidade que tem alguma floresta para mitigar as suas emissões. Isso é importante. Aí que entra também o ESG, a governança e o social. Isso tem que partir das pessoas, tem que partir dos empresários, mas também, principalmente, tem que partir dos gestores, porque sem vontade política a coisa não acontece. Não acontece e a gente sabe bem disso, porque nós vivemos hoje em um país que funciona de 4 em 4 anos. Às vezes a gente está indo para a esquerda com um governo, depois entra outro, vai para a direita com outro governo, o outro vai para o centro e assim por diante. Então, nós temos um problema também de que não se dá continuidade a um projeto muito bom que estava acontecendo porque foi o outro que fez. O legado vai ser dele. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que hoje repensar, porque é um planeta muito grande. Nós estamos falando aqui de um continente de 210 milhões de pessoas. Então, é muito grande. Hoje o Brasil é um continente, precisa ser bem cuidado pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal. Principalmente, nós temos 523 deputados, 80 e poucos senadores. Eu acho que esse pessoal tem que se pagar, pelo menos ter a conscientização de que quem colocou eles ali é para que eles possam desempenhar um papel sério e responsável. Você falou várias coisas interessantes aí que eu penso da mesma forma. Então, por exemplo, hoje no mundo nós estamos aí com, vamos dizer, uma corrente aí de pensamento de algumas pessoas aí muito simplista. Então, isso que você deu o exemplo aí foi perfeito, que o cara às vezes faz protesto aí contra o agronegócio, porque o agronegócio é vilão, que não deveria ser assim, que devia ser cultivado por famílias pequenas, propriedades, etc. Só que, como você falou, só que ele quer estar lá no apartamentinho dele aqui, vamos falar de São Paulo, lá nos Jardins, com todo o conforto do mundo, com o metrô na porta, com ir no supermercado lá, ter os melhores produtos, ele não sabe o que acontece para poder ter aquele produto bom ali para ele, né? Perfeitamente. E além disso, nós temos uma situação no planeta aí que você falou que o pessoal imaginava aí que em 80 anos teríamos problemas, e esses problemas aí, vamos dizer assim, chegaram muito rápido, né? Isso também se deve ao crescimento da população do planeta. Hoje nós temos uma métrica que eu acompanho, que é a cada segundo morrem no mundo 1,8 pessoas, mas nascem praticamente 3 pessoas por segundo. Então, o que acontece? A pessoa nasce, vai ter a vida lá de criança, tal, mas chega um momento na vida que ela passa a ser um consumidor. Então, é mais um telefone ligando na tomada, mais uma televisão, mais isso, mais aquilo, e tudo repercute no que você falou, tomada. E tomada é uma questão bem interessante, que também está na modinha, comprar carro elétrico, igual você falou, né? Mas ninguém está se preocupando aí com descarte. Outro dia mesmo eu conversei com uma pessoa aí, de uma outra área, e eu falei para ele assim, olha, eu acho muito legal o carro elétrico, mas para mim é um carro como se fosse comprar um brinquedo ou um eletrodoméstico. Quando você tiver com ele com uma certa idade, não existe a questão de vender ele, você vai pegar e jogar ele fora, porque não vai ter o que fazer com ele, porque 80% do preço do carro é a bateria. Aí a bateria estragou, tal, o que você vai fazer com ele? Nada, ninguém quer esse carro, né? E além disso, tem um outro problema com o carro elétrico. Aqui no Brasil, como você falou, nós temos uma sorte aí que a nossa energia predominantemente é uma energia limpa. Mas nos países, entre aspas, civilizados, principalmente a Europa,
A energia lá, o que que é? Reator atômico ou feita lá por, por fornos a carvão ou algum outro tipo aí de combustível aí. E aí o que acontece? O cara tá lá com o carrinho dele elétrico, na ilusão lá de que tá salvando o planeta, que não tá poluindo, etc e tal. Mas ele está tendo que gerar muito mais energia lá, está tendo muito mais consumo lá de produtos aí que poluem o planeta de forma escalar, né? O que nós precisávamos, ao meu modo de ver, é que as indústrias, principalmente automobilísticas, porque o grande sonho de qualquer um é ter um automóvel para ter independência, não depender de transporte público, é eles terem um pouco mais de consciência ecológica e aumentarem a eficiência dos motores, né? Porque daí se um carro consumisse menos combustível, tivesse mais eficiência, então poderia continuar do jeito que está. É claro que daí as grandes fábricas, etc., também precisariam ter o lado delas aí de fazer filtros aí, ou sei lá o que aí, qual a tecnologia, porque não é minha especialidade isso, o doutor nessa área é você, né? Para diminuírem as emissões e tal, mas elas estando concentradas essas emissões, eu entendo que até teria, entre aspas, aí uma facilidade aí para controlar essas emissões, ao passo que milhões de veículos andando diariamente aí poluindo desenfreadamente também não é uma solução palpável para nós, né? E aí o que eu queria perguntar para você diante disso aí tudo que a gente está conversando, né? Assim, uma outra pessoa, uma outra reunião que eu tive aí usou essa seguinte expressão para mim. No futuro, o ouro vai ser crédito de carbono. Você concorda com isso? Você acha que é isso que vai realmente acontecer no mundo? Ou vai ser apenas mais uma moeda, mais um investimento aí para quem pensa só em investimento, esquecendo o nosso lado prático aqui de salvar o planeta? Como que você vê essa questão do crédito de carbono versus dinheiro no futuro próximo? Eu acho que é importante você ter comentado isso, porque é uma bandeira que eu levantei agora de 3, 4 anos para cá, que foi abraçar a CPR Verde. O que é a CPR Verde? A CPR Verde é uma lei que já existe no Brasil, é uma lei homologada, que é funcional, e são créditos verdes da agricultura. E como é que nós geramos um crédito de CPR Verde? Por exemplo, você tem uma propriedade que tem 10 hectares. Se for na Mata Atlântica, 2 hectares tem que ser de reserva legal. Então, nós conseguimos fazer um inventário na sua propriedade nesses 2 hectares. 2. Se for crédito de carbono, tem que ser de 3.000 acima. Então, quando você fala para geração de crédito de carbono em propriedades rurais, você já deletou praticamente 90% das propriedades brasileiras já não entram no padrão do crédito de carbono de floresta em pé. Aí tudo bem, existe o crédito de carbono de plantio de milho, soja, trigo, seja o que for. Hoje a agricultura também, ela gera crédito de carbono, mas eu estou falando de uma coisa seguinte: preservar a floresta, preservar o ativo da reserva legal. Por que isso? Porque é na reserva legal que estão as nascentes, é na reserva legal que está toda a biodiversidade da região, e é na reserva legal que estão os mananciais de animais e de fauna e flora, que pelas áreas de APP, que é a margem direita e esquerda dos rios, é ali onde a gente vê corredores da reserva legal, que passa na área de APP, a gente vê ali os animais ainda indo de um lado para o outro, mas através dessas áreas florestais. E isso tem que ser precificado. Quando você fala em ouro, me diga uma coisa: quantos quilos de ouro você consegue tomar num copo? Não faço ideia. Você consegue colocar ouro em pó e tomar ele no copo? Eu não consigo, mas tem gente maluca que faz. Por isso que eu respondi minha pergunta com uma outra dúvida. Então, a pergunta é o seguinte: quando você está com sede, coloca um copo de ouro em pó e um copo de água. As pessoas vão fazer o quê? Deixa eu ser bem didático com você e apresentar para o pessoal o que é o verdadeiro ouro para mim. Eu sei o que você está falando, tá? Eu estou assim justamente para a gente ser didático para quem assiste, tá? Então, e sendo didático também, vamos supor, vamos dar outro exemplo. Você vai, por exemplo, num posto de gasolina, você vai colocar R$100 de combustível no seu carro. Por exemplo, gasolina.
Chega lá, abasteceu R$ 100. Antes de pagar, você vai lá na geladeira, você pega uma garrafinha de água de 500 ml. Você vai pagar entre 6 e R$ 10. Se for em aeroporto, você chega a pagar até 20. Aí você pega, paga, vai para o carro, chega lá, toma água, joga a embalagem fora e tudo bem. Só que você não viu que você pagou R$ 6 em 1 litro de gasolina, que tem aquela logística inteira, e você pagou R$ 6 a R$ 8 em meio litro de água. Você pagou o dobro em meio litro de água que em 1 litro de gasolina. Não caiu a ficha das pessoas ainda. Por isso que, o que nós temos que preservar hoje nas áreas rurais? Quem é que guarda a nascente? Proprietário rural. Quem é que guarda a biodiversidade? E para ter a nascente precisa de quê? De floresta. Então precisa receber pagamento por serviço ambiental. Quem é que paga isso? Certo? A CPR Verde vai manter o proprietário rural. E quem é que vai comprar esse crédito de carbono dele? Porque a CPR Verde é crédito de carbono. Uma CPR Verde é um crédito de carbono. Aquela empresa que emitiu bastante, que eu acabei de falar agora há pouco, que ela fez um inventário de emissão e vai ter que comprar crédito. Ela vai comprar de quem? Das propriedades rurais à sua volta. Ela vai empoderar os proprietários rurais à sua volta, não uma empresa do Amazonas comprando créditos aqui do Sul ou uma aqui do Sul comprando crédito da Amazônia. A nossa ideia é fomentar que todas as empresas do país possam comprar créditos de carbono regional, fomentando sustentavelmente as suas reservas legais, áreas de APP, aí sim, paga para o serviço ambiental para quem preserva. Esse é um verdadeiro significado da questão de carbono. E esse é o maior sentido de que hoje você, pelo valor do ouro, você não toma ele, mas a água você toma. Então, isso é sendo genérico, mas essa é a realidade. Hoje a água vale muito. E a gente sabe muito bem porque o que é o valor da água, porque você está em São Paulo, provavelmente você bebe água da nossa reserva natural a 50 quilômetros aqui de Curitiba. Nós guardamos aqui as nascentes do Rio Ribeira, que abastecem hoje mais de 9 milhões de paulistas aí em São Paulo. São 3,5 cantareiras, o Ribeira. É captado em Miracatu e é bombeado até São Paulo. Então, é água de qualidade, é água com fartura, e aqui não acaba a água. E aqui nós guardamos as nascentes em nossa reserva natural, onde nós criamos aqui o CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa, uma estrutura, um modelo diferenciado, que a gente blinda áreas de reserva legal ou área de floresta para precificação desses ativos. Então, esse é o verdadeiro significado da compensação ambiental. Então, eu tenho 58 anos e eu morei a vida toda em Santo André. Só que hoje eu estou aqui bem na área bem urbana aqui de Santo André, bairro bem abastado aqui, vamos falar assim. Mas na minha infância eu morei num bairro bem afastado, que é periferia mesmo de Santo André. Naquela época lá, próximo da minha casa, existia um riozinho. Nesse riozinho que existia, eu ia brincar lá com meus amigos lá, e daí nós pegávamos até camarãozinho vivo no rio, para você ter uma ideia. Isso daí, eu às vezes converso com um, converso com outro, mais ou menos da mesma idade, o cara fala, mas lá também na minha região, lá também tinha, que daí lá tinha até peixinho, tal, etc., que a gente via lá, tal. Bom, é triste você saber que durante aí um bom tempo, principalmente no Brasil, não sei como é que são os outros países aí, não houve nenhuma preocupação em se preservar nada. Então, esse rio aí que existia foi um rio assassinado, vamos falar assim, né? E as águas dele desaguam no Tamanduateí. Então, ele foi assassinado porque hoje é um esgoto a céu aberto, e não é hoje isso daí aconteceu já há muitos anos atrás. Então, começam a criar bairros em volta dos rios, começam a primeira coisa é jogar lá o esgoto no rio, sem o menor constrangimento, e daí mata lá tudo e vai sendo uma reação em cadeia tremenda, né? Então, eu estou querendo passar o seguinte pensamento para você. Você já explicou aí a questão de leis que estão aí em andamento, outras que vão ser criadas aí para preservação aí de nascentes, de rios,
de áreas verdes e tudo mais. Mas o que eu vejo aqui que falta principalmente é educação, porque aqui o nosso propósito da TV Humana é falar em educação real, não educação da boca para fora, né? Então, o que acontece? Nós não vemos aí nada aí nas crianças aí, nenhuma escola aí, nada, absolutamente nada, uma disciplina focada em ecologia, sustentabilidade e tudo mais. Você não acha que está na hora de a gente começar também um movimento para exigir que esse bando que fica lá em Brasília tenha uma lei severa para que a educação seja já desde o primeiro ano, da primeira série do ensino fundamental, já se começar a criar uma consciência para as crianças, para não começar também não chegar no adulto e ter essas ideias muito vagas do que é preservação. Ah, o inimigo é o cara que produz gasolina, o inimigo é o cara que produz soja, e daí temos que salvar o planeta. O cara não entende absolutamente nada de planeta. O que você pensa sobre isso? Essa questão da educação. Tá mudo. A educação é a base de tudo, é a base social, é a base de formação de caráter, principalmente de conscientização. Aqui nós criamos o CAP, Centro de Apoio e Pesquisa, e nós recebemos vários ônibus, porque nós fizemos parceria com o FIA, Fundo de Infância e Adolescência. Nós recebemos várias escolas para mostrar para as crianças que a água não vem da torneira. Elas pegam um copinho ou pegam um copo de folha e elas vão na nascente, elas tomam água na nascente. E elas veem a importância, porque a água tá brotando na nascente porque tem uma floresta preservada. Se tem uma floresta preservada, ele ouve pássaros, ele ouve os bichinhos, ele vai ver pegadas de vários animais, ele vai ver que tem vida. Então, ele vai ver a importância da preservação e conservação dessas pequenas áreas florestais ainda, os pequenos remanescentes florestais. Hoje, a consciência, aqui no estado do Paraná, já existe a educação ambiental nas escolas. Isso tem que ser implantado em todo o país, porque é muito importante você saber hoje, uma criança que vai para a escola, ela chega em casa, ela separa o seu lixo. Às vezes o pai e a mãe não separam, mas a criança mostra para o pai e para a mãe como é que faz isso. Então, pequenas ações de compostagem, separar o que é orgânico, separar o que pode ser reciclado. São ações simples, muito diretas, que a criança ela está sempre atenta, está sempre em atenção para que realmente as coisas possam acontecer. E isso faz com que ela vai crescendo com essa metodologia, com essa mentalidade, com esse respeito ao meio ambiente e com o impacto que ela pode causar nesse meio ambiente. Porque a gente está falando de 80 anos para cá, nós conseguimos destruir praticamente 80% das nossas áreas naturais, à nossa volta. Então, é um impacto muito grande, é um impacto muito pesado. Por isso que a gente tem que ter muita conscientização dos filhos que a gente está colocando e a educação que a gente está dando para esses filhos, o que eles vão ter amanhã. Porque a nossa preocupação é o seguinte: quando você vai numa praia, a praia é maravilhoso, chega numa praia, a praia limpa, impecável, aquele oceano limpo. Agora, o triste é você chegar, por exemplo, numa praia suja, né? E a mesma coisa, quando você, por exemplo, hoje, nós temos a liberdade de abrir talvez uma torneira ou ir numa chácara, de repente tomar água numa nascente. Mas e daqui 100, 200 anos? E quem não chegou ainda? Daqui 300 anos, seja o que for. O que esse pessoal vai encontrar? Que praia que a gente vai deixar para esse pessoal? Que tipo de água, que tipo de ar, que terra contaminada que a gente vai deixar para eles? Será que a terra vai poder plantar? Eles vão poder colher? É muito sério isso aí, sabe? Que tipo de planeta que a gente vai deixar para quem não chegou? É muito impacto que um ser humano causa numa existência de 100 anos. A passagem dele por aqui ela é destrutiva. Então, quando você vê pessoas que querem fazer uma mudança real, ele começa a mudar do dentro para fora.
do seu entorno, começa no seu entorno e as coisas vão acontecendo. Então, diante de tudo isso que você falou, nós temos alguns países no mundo aí onde o pessoal sempre fala Brasil, 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 mas não é só Brasil. Nós temos aí vários países do mundo aí que a preocupação é zero com a natureza. Você pega aí alguns países aí subdesenvolvidos aí que o cara vai lá, simplesmente corta lá uma área lá e acabou. Taca fogo e acabou. Então, eu só queria concluir minha fala aqui que eu não vejo outra saída. Pode ter investimento financeiro, pode ter o que for aí, mas tem que ter educação. É o que você falou, as crianças observam bastante e elas são sempre pelo exemplo, né? Se elas veem alguma coisa que elas acham bonito, saudável, elas vão atrás. Eu moro aqui na minha cidade, aqui em Santo André, você deve saber que nós somos uma das cidades aí que tem um programa aí de reciclagem aí, que é um dos melhores do Brasil aí. Mas aí como que foi feito isso? Com tudo que você falou, teve vontade política, que nós tivemos um prefeito que pegou e falou, vamos implantar aqui a separação do lixo, que é orgânico e que é reciclado. Então aí houve campanhas aqui na cidade, maciças tal, e hoje a população aí, não vou dizer que integralmente, mas na imensa maioria aí sabe separar lixo, e com isso daí existe aterro sanitário aqui, que isso é um problema mundial também, né? Mas se não tivesse feito esse trabalho aí que começou lá nos anos 90, eu acredito que os aterros sanitários aqui na cidade seriam muito maiores do que eles são hoje, né? Então, esse é um tipo de exemplo bem prático, mostrando que quando há vontade política, a coisa acontece. Aí eu queria te fazer uma última pergunta para encerrar aqui, porque já está dando nosso tempo, que é com relação ao seu instituto, porque você aí tem aí todas essas consultorias que você dá, essas capacitações aí, essa preparação aí para empresas, empresários aí que querem atuar nessa área aí de carbono. Como que é seu instituto? Qual é o objetivo primeiro dele, vamos falar assim? Eu sou fundador da Fundação Tavares Ferreira, que é uma fundação de família, mas ela começou a crescer muito grande dentro dessa modalidade, desse vácuo da falta dos governos estaduais e federais, onde você vê que não tem gestão, você precisa de governança. A palavra é essa, governança. Eu não tenho instituto, é uma fundação. Mas Desculpe, meu erro. O CAPES hoje ele é como se fosse um instituto, o nosso Centro de Apoio e Pesquisa. É CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa. Imagina só um local onde nós recebemos uma média de 30, 40 pesquisadores por semana. Você pega ele no aeroporto, leva ele até o CAPES, ou pega na rodoviária, leva até lá, dá 50 quilômetros daqui. Lá ele toma café da manhã, ele almoça, toma café à tarde, ele janta, ele faz a pesquisa dele, ele vai pernoitar durante 1, 2 semanas, vai fazer a pesquisa dele de mestrado, doutorado, ou uma pesquisa científica, seja o que for, e ele vai embora e não paga nada. Ele só vai deixar uma cópia do trabalho que ele fez para a gente. Quem é que paga a estadia dele, a alimentação dele, a logística dele? As empresas que querem ter conotação ESG, que querem dar uma contrapartida, uma esmerilhada na sua logomarca. Não, eu quero participar desse programa, eu quero apoiar esses pesquisadores, eu quero apoiar essas escolas de infância e adolescência que vão lá no CAPES, que vão fazer trilhas, que as crianças vão entender. É isso. Nós fomentamos a sustentabilidade desse jeito. Nós damos muitas consultorias hoje para empresas de todos os portes no país, dentro da área ambiental e socioambiental, com muita qualidade, porque hoje a informação, esse é o fundamental. Hoje você dá uma informação correta. Quais os caminhos que a empresa, quais as pedras desse caminho que a empresa pode pisar? Porque hoje nós temos uma convulsão de informações. Nós temos a inteligência artificial batendo na canela de advogados, de arquitetos, de profissionais liberais, e se esse pessoal não se adaptar, não entender que a inteligência artificial ela está para agregar
ela está para somar e não para subtrair. É fundamental que nós, com a Carbon Zero, nós fomentemos da maneira que a gente faz, com ações práticas, a gente fomenta uma sociedade mais dinâmica, com educação ambiental, com formação de pessoas e, principalmente, com conscientização. Empoderamento socioambiental para empresas, pequenas empresas, médias e grandes empresas, e principalmente para os proprietários rurais, que esses que são esquecidos, né? Até, de certa forma, até marginalizados, porque, às vezes, usam defensivos, usam herbicidas, usam pesticidas, e acabam sendo rotulados como os bandidos da história, mas não é bem assim. É importante, sim, que hoje a população tenha a consciência e o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, porque quando você liga a televisão, você vê muita coisa, fake news, você vê muita coisa greenwashing, você vê muita informação que é simplesmente dada pela boca para fora, não tem fonte, não tem informação séria. E é isso que a gente procura fazer hoje no nosso dia a dia com a nossa empresa, com a nossa fundação e com o nosso modelo de trabalho. Eu digo que é um legado que a gente está tentando deixar. Tá certo. Carlos, as nossas informações aqui que você passou para nós aqui foram sensacionais aqui, mas aqui nós temos um tempo e hoje eu preciso encerrar aqui. Eu gostaria de convidar você para em algum momento no futuro aí a gente continuar esse papo aqui, trazendo novidades aí para as pessoas aí nesses assuntos aí que hoje são muito discutidos e às vezes pouco aplicados, que deveria ser invertido, né? Mais aplicado do que discutido, né? Então, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa Papo na Cidade, aqui na TV Humana. E para você que nos assiste, eu espero você no próximo programa. Muito obrigado. Um grande abraço.